Boa noite, gente. Dando início aqui a mais uma live, né? A gente deu uma atrasadinha, tava para começar às 10 e a gente atrasou um pouquinho aí, que eu tive uns probleminhas técnicos, mas tá tudo certo. Só tô ajustando alguns últimos detalhes aqui pra gente dar início. A live de hoje, gente, só um minutinho que eu esqueci de abrir aqui o cronograma também. Mas a live de hoje é do 0 aos 15 mil, ainda no começo de 2026, né? Quem está aí no zero, quem faz até um salário mínimo, né? Como que você pode mudar essa realidade de não ter dinheiro para pagar as contas, tô ali, Léo, eu não trabalho, estou desempregado, ou eu sou autônomo e não consigo fazer mais de 1.500, R$ 2.000 por mês, ou eu ganho um salário mínimo ali, como que eu mudo essa realidade e eu posso faturar aí 10, 15 mil aí por mês, né? E eu quero mostrar isso para vocês, como que vocês vão mudar a vida financeira de vocês ainda em 2026, de vez em 2026, né? Logo no comecinho aí. Só achar aqui o no script que eu tinha separado. Porque, gente, ó, eu vou ser sincero com você. Não vou ensinar ninguém aqui a ficar milionário, porque eu não sou milionário ainda. Tá? Não quero chegar aqui, ó, você vai do zero, vai fazer tal coisa e vai ficar milionário em 2026. Não, porque eu não sou milionário, não tem por que eu explicar, eu ensinar isso. Eu vou te mostrar o que eu fiz e o que eu faço, tá? Vou contar um pouquinho da minha história e antes que você pense que isso não é conteúdo, isso é conteúdo, tá, gente? A história é conteúdo, porque a gente aprende com a história dos outros, a gente aprende com a experiência que outras pessoas passaram, ok? Então, eu quero deixar isso claro desde já. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Abra sua mente para que você tire aprendizados dessa história para você, ok? E aí eu vou mostrar o que eu fiz e como eu fiz para sair literalmente do zero, de quem tava, não era nem do zero, do negativo, né? Até devendo ali aluguel, carta de despejo nas costas. Eu vou falar para vocês. Abrir aqui o cronograma e, e aí eu vou falar para você como que eu fiz isso. Saí do zero e passei a um faturamento de 10, 12, 15 mil reais por mês e seguimos crescendo aí cada vez mais, né? Mas é isso. Como eu fiz isso em um mês, de 1 a 3 meses, né? Mudei totalmente a minha vida e sigo aí os últimos 2, 3 anos crescendo cada vez mais, né? E então eu vou mostrar isso, o que eu fiz e como eu fiz, tá bom? Eu não sou milionário, não vou te ensinar a ficar milionário. Eu vou te ensinar a mudar a sua realidade financeira de quem está ali no zero até um salário, 2 salários mínimos ali e até um pouquinho mais, né? Não sei, eu vou falar da minha realidade que eu não tinha nem um salário mínimo na época, mas consegui levar aí a chegar a um faturamento de 15 mil por mês e mudou totalmente a minha realidade. Realizei e estou realizando muitos sonhos meus, né? E sigo crescendo cada vez mais. Mas é isso que eu quero mostrar para vocês. É possível ter essa mudança. Então eu vou mostrar o que eu fiz para quem ainda não chegou aonde eu estou agora. Ok? Se você já fatura aí seus 10, 15 mil por mês ou até mais, essa live não é para você. Essa live é para quem não chegou e quem deseja, quem sonha chegar em um faturamento de fazer pelo menos 10 mil reais por mês aí, né? E que até 15, né? E até 20 ali, que é onde a gente chega aí hoje em dia, né? Mas quem está acima disso, eu não tenho nada a ensinar para você, mas quem está abaixo disso, eu vou te mostrar o que eu fiz para chegar até aqui, ok? É basicamente isso, mas já fui até bem redundante aí, né? Para quem está vendo a gravação, tô
Estou falando um pouquinho mais aqui para esperar o pessoal entrar, né? Porque a gente teve uns imprevistos aí, acabou dando uma adiada na live. E para esperar quem ficou de participar, dá tempo de chegar aí também, tá bom? É, então vamos lá, gente. Deixa eu molhar as palavras aqui, como diz o Ortiz, né? O André Ortiz. Ou separei em tópicos aqui para eu não me perder no script da live. Quem me conhece sabe que eu tenho o hábito de falar bastante. Logo nesse começo aí, vocês já perceberam, né? Então eu separei em tópicos aqui para eu não ficar enrolando e mais direto ao ponto, tá, gente? Só tô vendo aqui que meu Google Docs deu uma travada aqui. Nossa, temporal, essas coisas, a internet ficou, né? Bom, vamos lá. Gente, ó, como eu falei, eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês, como sair do zero, né? Para chegar nesse faturamento aí de 15 mil reais por mês. E eu quero começar contando a minha história. Coisa rápida, mas que tem muito aprendizado para vocês. Se atentem aos detalhes dessa história que você vai ver. Você vai ver que dá para tirar muito aprendizado. E eu falo isso porque tem pessoas, eu conheço pessoas, uma delas inclusive foi meu vizinho, que, que mudou a vida dele só de ouvir a minha história, né? De ver que é possível. E eu quero possibilitar isso a você também que está acompanhando essa live, ok? Então, para começar, o que você precisa saber? Não vim de família rica, isso eu acho que está claro, né? É, tá bem explícito, assim, de forma geral, mas nunca tive, assim, boas condições financeiras de forma geral. Vim de uma região bem simples, vim de um bairro periférico da cidade de Hortolândia. Eu cresci em Hortolândia, né, uma cidade ali do interior de São Paulo que na época era bem periférica mesmo, assim. E aí ali na pré-adolescência para adolescência a gente se mudou para Campinas, né, uma cidade maior, mais conhecida ali no interior de São Paulo, mas ainda assim um bairro de classe baixa, né? Meu pai é metalúrgico, minha mãe, ela por muitos anos ficou desempregada, né? Depois ela arrumou um emprego como caixa de supermercado. Então, eles faziam o possível para colocar comida na mesa, para não deixar faltar nada para gente, para mim e para minha irmã, né? Somos nós dois. E graças a Deus, assim, eu não tenho o que reclamar, porque eles realmente sempre fizeram o possível e o impossível para dar tudo o que a gente quisesse. É, claro que a gente não tinha tudo, né? Eles faziam isso, mas a gente não tinha tudo. Tinha muitas vezes, praticamente todas as vezes a gente ia no mercado, passava vontade de coisa. Muitas vezes, na verdade, quase sempre a gente passava vontade de muita coisa que meus pais não tinham condições de comprar, né? E eu sempre falei, desde criança eu falava, nossa, quando eu crescer eu vou ser rico, vou ir no mercado e comprar tudo que eu tiver vontade, eu vou viajar, vou comprar tudo que eu quiser vontade, quando eu tiver vontade, né? E, e eu sempre tive isso muito claro comigo. E aí eu lembro uma vez, a gente estava na região do Taquaral, em Campinas, para quem conhece, é uma região que vai muitas pessoas assim mais elitizadas, mas ao mesmo tempo é um parque ecológico, que todo mundo da cidade vai lá, né? Passear, fazer uma caminhada. E uma vez eu estava lá com meu pai e eu, criança para adolescente, assim, né? Eu lembro que eu perguntei para meu pai, pai, o que que precisa para ser rico, né? E aí meu pai também, na ingenuidade dele, né, de forma geral, na cabeça do meu pai, até hoje é assim, né? Todo mundo, para ser rico, você precisa ser empresário, né? Então, todo empresário é rico. Na cabeça dele é isso. E a gente sabe que não é assim, né? Hoje em dia tem muito empresário aí que está na luta ali, vende almoço para pagar a janta. Mas na cabeça do meu pai era isso e é isso, né? Todo empresário é rico. Porém, para você ser empresário, você tem que nascer filho de empresário. Ou já ser rico para investir numa empresa, né? Essa é a visão do meu pai e a visão que ele me passou.
Então eu pensava assim, nossa, então eu vou ser empresário quando eu crescer. E nada do que eu fiz a partir dali deu muito certo. Meu pai até tentava empurrar a gente, empurrar assim para ter um futuro melhor, né? Ah, vai fazer o Senai, vai fazer engenharia mecatrônica para você ser engenheiro lá na firma depois, né? Essas coisas. E meu pai é metalúrgico, eu fiz o Senai, ele me puxou para metalurgia também, então fui. E sempre fiquei muito frustrado com toda a empresa que eu entrei. Eu tava rindo outro dia com a minha esposa, né? Que eu peguei a carteira de trabalho e olhei o emprego que eu fiquei mais tempo. Eu fiquei 6 meses, né? Eu ficava pulando de firma em firma, de empresa em empresa ali, porque eu ficava frustrado e eu entrava na empresa e falava, nossa, não é para mim isso, não é. Me dava uma aflição, um negócio de estar ali vendo o dia bonito lá fora, eu olhava pela janela da empresa e lá fora aquele dia bonito, céu azulzinho, se eu nossa, queria estar lá fora fazendo alguma coisa diferente. E aquilo me dava uma aflição. E tem gente que gosta, né, gente? Meu pai mesmo ama trabalhar em empresa, nada demais, nada contra. Dá para tem muita gente que enriquece trabalhando em empresa, inclusive, sendo funcionário, sendo CLT, né? Mas não é o meu caso, eu não gosto, eu nunca gostei. Desde a primeira vez que eu entrei numa empresa, eu nunca gostei. Sempre queria alguma coisa minha, para mim. E era nessa direção que eu tinha que andar. Só que eu não fazia ideia, né? A gente cresceu, foi programado mentalmente ali para tem que fazer uma faculdade, tem que trabalhar, aí você consegue se dar bem na vida, né? Trabalha ali numa empresa, arruma um bom emprego, e é isso. Só que para mim não é um modelo que não encaixava na minha vida. Eu queria alguma coisa minha para ter uma liberdade. Eu sempre prezei muito pela liberdade, assim, nesse sentido, sabe? E foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Eu fiquei perdido, porque, pô, eu tenho que ficar aqui na empresa, porque é aqui que eu vou crescer, fazer isso, dar orgulho pro meu pai, que ele queria que eu seguisse essa carreira, né? E ok. Só que não tava rolando. E como não tava rolando, eu ficava cada vez mais frustrado. Eu me distanciava cada vez mais de um bom emprego. Até que chegou um momento aí que veio crise atrás de crise, principalmente depois da crise de 2008, né? Não sei quem é mais velho aí lembra que foi uma das piores crises da nossa geração. Inclusive, eu estava lendo outro dia um artigo que considera a crise de 2008 a outra pior crise depois da crise de 1929 lá, né? Aquela bolha que estourou. Então, a crise de 2008 realmente foi bem tensa. E depois daquilo as coisas foram caindo, ficou cada vez mais difícil arrumar um emprego bom, que pagasse um bom salário. E para mim, tudo bem, né? Eu não queria trabalhar, eu não estava muito preocupado com isso. Mas no desenrolar das coisas, no desespero de tudo, né? Assim, de, pô, ter uma vida boa, o que que eu vou fazer? Eu vou, sei lá, não tinha perspectiva nenhuma de nada. Eu vou acabar morando na rua do jeito que as coisas estão, ou passar o resto da vida morando com os meus pais. E uma coisa que não ia acontecer, obviamente, porque eu me recusava a morar ali, pela questão da liberdade também. E eu segui esse caminho de, vou fazer uma faculdade pública. Entrei na Unicamp para fazer letras também. Já era outra faculdade, já tinha passado pela engenharia mecatrônica, é, fiz até teologia, para você ter ideia, pela faculdade de marketing também, até chegar na letras da Unicamp e ali eu me toquei. Eu entrei na sala de aula, no estágio da faculdade, né? Entrei na sala de aula para dar aula, falei, pô, eu não me encaixo em lugar nenhum. Só que naquela época, eu cheguei no momento que, pô, eu preciso de dinheiro, vou vender doce. E aí eu comecei a vender doce na rua. Vendi trufa, vendi pão de mel na rua. Eu, pô, tô fazendo 100, R$ 150 por dia vendendo doce na rua. Isso aqui eu consigo tirar mais do que eu tirava lá na empresa, trabalhando o dia inteiro, né? Saio aqui à noite, assim, final de tarde, vendo os doces ali em Barão Geraldo, região universitária.
saio ali nos barzinhos vendendo, de barzinho em barzinho, os docinhos ali, um monte de universitário, faço dinheiro legal, dá para me manter. Tá. Só que tinha a sazonalidade, a gente estava aprendendo sobre empreendedorismo, né? Eu especificamente, e tinha muita coisa ali, muita coisa para aprender. Só que aí nessa época eu comecei a estudar mais a questão do empreendedorismo. Nisso aí começou a aparecer conteúdo de marketing digital, então eu entrei para essa questão do marketing digital, uma coisa que não funcionou muito para mim na época, né? Eu juntei o dinheiro que eu vendia doce, estava vendendo doce na rua, eu peguei esse dinheiro e comprei um curso de marketing digital com o dinheiro dos doces que eu vendia. Comecei a aplicar sem resultado. Nossa, não dava resultado. Esse negócio de marketing digital não deu resultado para mim, né? Fiz lançamento, fiz vender infoproduto no Perpétuo, e-book, curso gravado, parceria com expert, um monte de coisa. Não foi para frente, é uma coisa que não foi para mim, mas foi de muito aprendizado. Eu aprendi muito naquela época, aprendi muito mesmo. Isso ali entre 2013 e 2016 ali, foram 3 anos de muito aprendizado no quesito de empreendedorismo para mim, tá, gente? E entre esse aprendizado, eu aprendi a fazer gestão de tráfego. Só que aí eu desisti do marketing digital porque não estava dando resultado. Deixei para lá. Vender doce também não estava fluindo daquele jeito que eu esperava que seria, de fato. E eu comecei a fazer bicos como garçom no momento de desespero. Por quê? Eu estava morando sozinho, não estava empregado, não tinha de onde tirar dinheiro mais, né? O fornecedor de doces que eu pegava já não estava mais na cidade, já tinha. Ai, voltou lá para o norte, foi para o norte de Minas que ele foi na época, eu não lembro, mas saiu de Campinas e foi lá para outra cidade, em outro estado, então não estava fornecendo mais. E o fornecedor que eu arrumei depois não era muito mais caro o doce, ia mudar toda a minha dinâmica, me deu um desânimo assim, eu estava ali meio perdido de forma geral. Uma coisa é fato, gente. Quando a gente está perdido internamente, aqui dentro da nossa mente, a mente controla tudo. A mente controla tudo. E quando a gente está perdido aqui, isso reflete na nossa vida como um todo, né? A nossa mente caótica torna a nossa vida caótica. Eu acredito que foi muito isso. Eu cresci com uma cabeça caótica, né? Como a maioria das pessoas, né? Os brasileiros em geral, a gente não tem direção, a nossa família é caótica, a nossa programação desde a infância é caótica, então a nossa mente é caótica e a gente não sabe para que lado ir, a gente não sabe para onde andar, a gente está dirigindo um navio, está pilotando, como que fala? Navegando um navio, não sei como que fala, sem saber para que direção seguir, sem mapa, sem um um GPS, sem nada, só deixando a água levar, o mar guiar a gente. E é assim que a maioria das pessoas vivem. Praticamente todo mundo vive assim, né? Deixando o mar levar o nosso barco. E eu não fui diferente. Eu cresci assim, vivi assim por muitos anos, muitos anos. E o que que aconteceu? Nesse processo, minha vida foi afundando, 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 afundando. Passei por um período muito difícil da minha vida, um período muito depressivo após um acidente que eu tive. E eu cheguei no momento, cheguei para resumir, tá, gente? Para resumir, senão, se eu ficar na história aqui, a gente fica até meia-noite e eu só contando a história. Mas para resumir, eu cheguei num ponto na minha vida, eu com 31 anos, 31 para 32 anos ali, sem dinheiro para nada, fazendo bico de garçom, e os bicos eram só de fim de semana. Então tinha mês que eu fazia ali 700, 900 reais no mês com bico de garçom. Tinha mês que eu conseguia tirar até 1.500 ali fazendo bico de garçom. E teve mês de eu nem ser chamado nenhum dia e não tirei nada, 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 nada ali. Não tinha de onde tirar dinheiro, né?
comi ali na faculdade, no refeitório da faculdade, que tinha aquele restaurante universitário, né, que é R$ 3 a refeição, e foi isso. Não tinha como pagar o aluguel da kitnet, eu estava morando numa kitnet de 20 metros quadrados, toda mofada, com uma janelinha minúscula, uma janelinha minúscula assim, e a porta. Toda mofada, banheiro, nossa, era horrível aquele lugar, horrível. É aquela kitnet que a gente aluga já tudo mobiliado, vivia aparecendo aranha, aquelas aranhas grandes e barata, era horrível. E eu fiquei ali naquela kitnet, era uma kitnet que o aluguel era R$ 600 por mês. Inclusive eu quero, desculpa gente, inclusive eu quero produzir um conteúdo daqui a um tempo, acredito que até o final do ano que vem eu vou fazer isso, tá? Até o final do ano que vem eu faço isso. O conteúdo é. Eu vou lá, voltar naquele lugar, naquela kitnet, para filmar para vocês. Eu tenho que conversar com a pessoa que está morando lá, que inclusive a pessoa que está morando na kitnet que eu morava era meu vizinho na época de kitnet, né? Era um vizinho porque lá parecia um cortiço. É um lugar assim que tem um monte de kitnet, uma do lado da outra e uma em cima da outra, né? Mas no mesmo terreno. Parecia um cortiço mesmo. Parecia não, parece, né? Que ainda existe aquele lugar. Mas o meu vizinho de porta da frente, sim, a minha kitnet era aqui, a dele era aqui. Aí a dele ainda era pior do que a minha, porque a minha geladeira estava funcionando e a dele estava pifando. Então, quando eu mudei da kitnet, porque eu mudei de vida também, a minha forma de pensar e tudo mais, ele mudou para minha kitnet, né? Esse aí é um vizinho também que a gente foi amigo, sim, a gente é amigo, eu acredito ainda, né? A gente conversa muito menos hoje, mas tentei muito trazer ele também para crescer comigo, mas é aquela coisa que a gente fala, né? A mentalidade da pessoa, a forma de pensar, de ver as coisas, o medo também, né? Impede a gente de crescer muitas vezes. Eu acredito que seja o que aconteceu com ele, porque tem uns 3, 4 anos aí que eu falei, aí, mas bora. E ele, não, eu vou, agora eu vou. Alguns meses atrás ele me chamou, Léo, agora eu vou fazer lá com você, o que você recomendou e tudo mais. Aí vai trocar ideia de novo, tá no mesmo lugar. A pessoa não move. Inclusive fazia bico de garçom comigo também, né? E, mas é isso, esse aí é outro assunto, né? Mas eu vou combinar com ele até o final de 2026, eu vou voltar lá para gravar esse conteúdo, mostrar a kitnet que eu morava lá para vocês e fazer essa comparação de onde eu morava e onde eu tô agora, que hoje eu moro no apartamento que é um apartamento que eu sonhava há 10, talvez até mais do que 10 anos atrás. E eu consegui, para mim era muito distante, era impossível chegar aonde eu estava há 3, 4 anos atrás, seria impossível, era inimaginável eu estar morando onde eu estou hoje, inimaginável, mesmo assim. Mas eu consegui, mudei de vida e eu quero fazer essa comparação, quero fazer um conteúdo fazendo essa comparação o ano que vem. E, inclusive, já a gente está saindo daqui para outro lugar melhor ainda, né? E aí eu vou fazer a comparação dos três, inclusive. Mas, continuando a história. Nessa kitnet aí, era uma kitnet de R$ 600 por mês o aluguel. O lugar era horrível e era um aluguel de R$ 600 e mesmo assim eu não consegui pagar. Eu fiquei 3 meses sem pagar o aluguel e recebi a carta de despejo daquele lugar, para vocês terem ideia do nível que eu cheguei. E um pouquinho antes de receber essa carta de despejo ali, acho que uns 2 meses antes, foi quando eu conheci a minha esposa. E foi quando eu falei assim, pô, eu tô namorando uma mulher maravilhosa, assim, assim, assado. Não é possível que eu vou ficar nessa merda que eu tô, né? Eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso mudar de vida. Porque senão eu vou repetir um padrão de voltar a ficar aqui nessa merda e tipo, vai acabar que não vou ter futuro nessa relação, vou voltar lá nossa, pra baixo, é capaz de, vai vir a carta de despejo, vou morar na rua, né? Vai chegar um momento que eu vou morar na rua aqui, porque, né, tô ganhando quase nada de dinheiro, não tem como pagar aluguel, não tem nem como comer direito, então vou acabar morando na rua aqui.
Então eu tomei uma atitude que mudou a minha vida. Eu sempre gostei muito de Napoleão Hill, sabe, gente? Eu leio muito desde 2016. Eu sempre li muito, sempre fui uma pessoa que gostei de ler, mas sempre li muito literatura. E sempre li coisas, tudo, tá, gente? Tudo é mente. Tudo. A nossa vida, a nossa realidade é mental. É tudo mental. A gente constrói tudo na mente e depois vira a nossa vida, tá? E desde criança eu gostei de ler literatura, de assistir filmes e séries que mostrassem bosta, digamos assim, né? Porque li muito Jorge Amado, por exemplo. Jorge Amado tinha muita questão de cabaré, né? De alcoolismo, de pessoas que ficam na beira do cais, né? Ah, um livro, por exemplo, do Gabriel Garcia Marques, que eu gostava muito, Memória de Minhas Putas Tristes, né? Olha o livro também. Então, eu sempre li muito esse tipo de literatura, sabe? Desde de pequeno, assim. Coisas que mostravam as pessoas sofridas, as pessoas na merda, né? E filmes, a mesma coisa. Aquele O Contador de Histórias. São filmes bons. Eu não tô falando que são ruins, tá, gente? Eu tô falando a imagem, a energia dessas coisas que a gente consome. Pra gente se atentar a isso também. Se atentar à energia de tudo que a gente consome. São filmes bons, são livros muito bons, mas hoje eu não consumo, eu passo longe disso, porque é uma energia pesada, é uma energia e é uma programação, ajuda a programar nossa mente para esse tipo de coisa, né? Então, assisti muito O Contador de Histórias, que é um filme muito bom, mas é muito triste. Filmes como O Homem que Copiava, né, com Lázaro Ramos ali. É, tem um outro, Bicho de Sete Cabeças. Olha o nível desse filme. É um filme, tá, gente? Brasileiro também, mas olha o nível desse filme. Bicho de Sete Cabeças. Se você vê, você fala assim, nossa, nem recomendo, tá? Pela energia pesadíssima. Só de dar até um negócio, um arrepio, só de lembrar, assim. Séries também, sabe? Também eu sempre, desde pequeno, consumi esse tipo de conteúdo e horrível, horrível, sim, para nossa energia, para programação mental, sem contar da onde eu vim, a família que eu vim, que todo mundo também já carregou muito essa coisa também da pobreza, né? Então eu acabei decidi, né? Porque o Conrado Adolfo fala uma coisa que é verdade: o sucesso é uma decisão. E eu decidi deixar tudo isso de lado. Tudo isso que eu descobri, porque até então eu não sabia, mas eu descobri que me fazia mal. Me fazia mal no sentido energético, me fazia mal no sentido mental, de programação da minha mente, né? Então eu comecei a consumir coisas boas para mim, que iam me levar no caminho que eu quero chegar, né? Então, por exemplo, eu, eu li Os Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, os livros de empreendedorismo que todo mundo conhece, mas no meio disso tudo, o Pense em Riqueza, Napoleão Hill, né? No meio disso tudo, o Napoleão Hill ganhou meu coração. Ganhou, sim. Então eu comecei a ler muito Napoleão Hill, muito, muito, tudo dele. Eu consumi muito Napoleão Hill, muito Bob Proctor, né? Esse tipo de conteúdo, principalmente Bob Proctor e Napoleão Hill, eu consumia assim incessantemente, todo dia, 24 horas por dia praticamente. Acordava e ia dormir, consumindo vídeos sobre Napoleão Hill e Bob Proctor, lendo sobre eles, filmes, só filmes direcionados para o sucesso, filmes de empreendedorismo. Eu comecei um processo de reprogramação mental mesmo sem saber o que era isso de fato, né? A gente fala muito de papo de coach, não é isso aqui, tá, gente? Eu tô falando como que a gente molda a nossa mente, porque a nossa mente vai moldar a nossa realidade depois, tá? Então, o manuscrito original aqui do Napoleão Hill, nossa, maravilhoso, esse livro aqui, devorei ele. E o
esse Riqueza também. Guardei desses dias aqui. Tá aqui esse do Napoleão Hill. Esse aqui, eu tô lendo ele, sei lá, pelo menos umas 6 vezes por ano, todos os anos, nos últimos 3 anos, que foi quando minha vida mudou de fato, quando eu comecei essa rotina. Eu terminava no primeiro ano, eu terminava ele e recomeçava ele, nem pegava outro livro para ler. Terminava esse e recomeçava, terminava e recomeçava, terminava e recomeçava. No segundo ano, eu comecei a ler outras coisas. No segundo ano, desde que eu mudei minha vida, desses últimos 3 anos, tá, gente? Então, no segundo ano, no ano passado, no caso, né? Porque agora 2025 foi o terceiro ano dessa minha mudança de vida totalmente. Mas ano passado eu li ele e aí eu alternava com outro, terminava o outro, voltava para ele, né? Aí eu fiquei nessa alternância. Esse ano também eu mantive isso. Li ele e alternando com o outro. Lia ele e alternava com o outro. E, gente, esse aqui eu recomendo muito. Esse aqui tem um ensinamento que eu estou transferindo para vocês hoje. Tudo que eu estou mostrando, tudo que eu vou mostrar para vocês hoje nessa live, a base é esse livro, tá? Tudo que eu estou mostrando nessa live para vocês hoje, a base é esse livro aqui. Ele é o alicerce da minha mudança de vida e vai ser o alicerce dessa live também. E da mudança de vida de vocês também, tá bom? Então eu recomendo muito que vocês se atentem aí, tá, ao que a gente vai abordar aqui. Vai não, já está abordando, né? Mas é isso. Eu comecei a ler muito Napoleão Hill, consumir esse tipo de conteúdo e aprender muito. Entendi uma coisa: tudo que a gente pensa, a gente realiza, seja positivo ou negativo. Então, eu comecei a direcionar nos últimos 3 anos, eu tô falando, tá, gente? O que que aconteceu? Recebi a carta de despejo daquela kitnet, só que eu conheci a minha esposa naquela época, eu falei, pô, eu vou mudar de vida. Eu já estava lendo Napoleão Hill, né? Era a segunda vez que eu estava lendo Napoleão Hill quando eu conheci a minha esposa. E quando eu recebi a carta de despejo também, que foi uma época bem próxima, eu falei, eu vou mudar minha vida. O sucesso é uma decisão e eu decido, eu vou mudar. Tá, mas eu não tenho dinheiro para nada. Tô devendo aluguel, tô devendo banco porque eu peguei empréstimo já. O que que eu vou fazer? Tá, o dinheiro ele tá aqui no ar, né, gente? O dinheiro tá no ar. A minha mente estava a milhão. Pô, eu sou rico já. Eu falei que eu ia ser empresário, que eu ia enriquecer, e é isso. Eu sou isso. Não preciso ficar pensando no futuro. Eu já sou. Basta eu agir como tal. Então, eu comecei a agir como empresário. Comecei a agir. Vesti minha melhor roupa, mantive a postura de empresário, tá? Eu sou empresário. Mas eu quebrei. Bom, eu comecei a imaginar, eu quebrei, o que que eu vou fazer começando do zero agora? Do zero absoluto, do negativo, né? O que que eu faço começando do negativo? Tá, o que que eu sei fazer? A melhor coisa é, você não tem nada, você não tem dinheiro para comprar um produto para revender. Você não tem contato com alguém que fornece produtos em consignado para você revender. O que você pode fazer? Vender serviço. Por quê? Serviço é alguma coisa que você sabe fazer, que não requer um investimento prévio, que você pode oferecer ali para a pessoa, não tem investimento nenhum inicialmente, ela paga você por aquele serviço, e aí você começa a levantar capital. E é isso que eu falei. Acabei de falar para vocês, o dinheiro está no ar, né, gente? Se você quiser, é só pegar. O dinheiro está no ar, é só pegar. E você pega de acordo com o seu nível de consciência. É simples. E foi essa mentalidade que me fez mudar de vida. E aí eu vou mostrar para você como é que você vai mudar a sua, tá? Calma aí. Essa história, olha, eu já tô entrando aqui na parte da história de como eu fiz para mudar minha vida. Então aqui você já tem um aprendizado. Então, agora é a hora de você pegar isso e ver como que você pode fazer para mudar a sua vida. E aí eu vou dar algumas opções também já já, tá? Antes da gente finalizar. Mas o que que aconteceu? Eu falei, pô, eu fiz, o que que eu sei fazer?
Eu posso dar aula de português, porque eu estava fazendo letras na Unicamp, tá? Dar aula de português, cobro ali 60, R$ 80 uma aula de português e já consigo um dinheirinho. Não vou gastar nada, só vou lá e transmitir o meu conhecimento. Em troca disso, tiro um dinheiro. Legal, é uma possibilidade, né? Eu posso oferecer serviço de tráfego pago. Por quê? Eu fiz curso de marketing digital, sei fazer um pouquinho de tráfego pago, posso fazer isso também. Ofereço ali para um cara que não entende nada de marketing digital, faço tráfego para ele, ele me paga, levantei o dinheiro. Fui pensando nas possibilidades de serviços que eu poderia oferecer. Ah, posso dar um curso de matemática também, com um pouco que eu sei ali da mecatrônica, né, que eu tinha feito. Tá, é uma possibilidade. Eu odeio matemática, mas é uma possibilidade para levantar um dinheiro. Então, fui listando as possibilidades do que eu poderia oferecer sem ter nada, né, porque eu tinha o conhecimento. Então, só com o meu conhecimento, o que eu poderia gerar de dinheiro? Eu optei pelo tráfego pago. Porque, tráfego pago, eu posso fazer um contrato aqui, contratinho recorrente e ganhar todo mês. Vou dar aula de reforço escolar, alguma coisa assim. Não tinha professor dando aula por contrato, né? Então eu fui lá e comecei a procurar clientes com tráfego pago. Fui de boca em boca no bairro mesmo, na região, andando a pé, loja de roupa, restaurante, pizzaria, barraquinha de cachorro-quente, e comecei a oferecer. Pô, você sabe que hoje em dia é tudo online, né? Tudo online. Nem sabia vender direito. Eu fui aprendendo a vender nesse processo e entendi que venda era a base de tudo que gera receita, tá, gente? Foi aí que eu entendi esse detalhe. Venda é a base de tudo que gera receita. Tudo, tudo, tudo. Eu entendi aí. E aí, nesse processo de entender que venda é a base aqui de tudo que gera receita, depois da mudança de mentalidade, eu fui lá vender o serviço, né? Aí eu fechei um bazar, né? Um brechó na época, um brechó de roupa. Léo, a gente quer crescer assim, vamos fazer aí. Eu não fechei o serviço de tráfego pago com ela 3 meses, né? De tráfego pago ali por R$ 600. Foi muita luta para fechar. Acho que eu fiquei umas 2, 3 semanas correndo atrás, falando com um monte de gente, mandando mensagem para um monte de gente de pequenos negócios para vender o serviço 3 semanas depois que eu fui conseguir fechar uma cliente de R$ 600. Nossa, play de alegria. Pô, R$ 600 por 3 meses de garantia. Tá, vamos de novo. Comecei a correr. Fechei um restaurante, uma choperia. Na época também o mesmo esquema, R$ 600, R$ 1.200. Mas, gente, repara um detalhe. Você pode gerar receita de muitas formas. Pode vender doce na rua, brigadeiro, pão de mel, igual eu fiz. Você gera receita, gera fácil. Mas se você não tem nem como investir num detalhe desse, você pode fazer alguma coisa que você, sei lá, um serviço, cortar grama. Léo, eu sei cortar grama, eu sei, não sei, eu sei desenhar. Vai lá, desenha, vende serviço de desenho. Pega alguma coisa que você sabe fazer, sei fazer faxina, vai lá, vende serviço de faxina, sabe? Algum serviço, alguma coisa. Todo mundo sabe fazer alguma coisa e pode vender esse serviço. Mas um detalhe é fato, gente. As pessoas querem dinheiro fácil, querem dinheiro rápido e não é assim. Não é assim. Você precisa mudar a sua forma de pensar e depois trabalhar muito para conseguir de fato gerar receita. Porque é o trabalho, é a dor do trabalho que vai fazer a sua mente virar a chave que você precisa virar. Tá? Você não vai do dia para a noite ficar rico, porque você vai ficar pior do que você estava antes. Se do dia para a noite você enriquecer, você vai quebrar e vai ficar pior. Para você enriquecer, para você prosperar de verdade e se manter lá em cima, você precisa virar uma chavinha que ela só é virada na sua mente. Essa chavinha ela só vira na sua mente depois que você trabalhou com a mentalidade direcionada para o sucesso, tá? Entenda esse detalhe, gente. Napoleão Hill, ele fala sobre um objetivo definido.
Então você precisa definir o objetivo, você precisa definir aonde você quer chegar. E olha esse conteúdo, gente. A gente entrou no conteúdo sem você perceber, né? Você precisa definir aonde você quer chegar. Quando você definir aonde você quer chegar, você vai trabalhar para chegar nesse objetivo. E quando você começar a trabalhar para chegar nesse objetivo, você vai perceber que não é fácil. Não é fácil. Porque entendendo isso, percebendo isso e vivendo isso, você vai dar valor àquilo que você está construindo para construir uma base sólida, tá? E aí, entenda esse detalhe. O que que eu fiz? Pô, legal, aprendi a vender. Entendi que eu posso vender esse serviço e gerar uma receita. Legal. Napoleão Hill ensina o que é um objetivo definido. Tá, aprendi a vender, fiz 2 vendas, estagnei nessas 2 vendas. Cara, R$ 1.200 por mês. Preciso de mais? Preciso crescer. O que que eu estou fazendo de errado? Falta de um objetivo. O olho estava no dinheiro. O olho só estava ali no dinheiro, tentando sair daquela dificuldade de mudar a minha situação. E o olho não estava onde deveria estar, que é no meu objetivo. Tem uma frase que eu ouvi outro dia, que ela fala algo assim, eu não lembro exatamente, não lembro quem citou, tá, gente? Mas ela fala assim: quando você tira o dinheiro do bolso, quando você tira o dinheiro do bolso e coloca ele. Eu não lembro, esquece, eu ia citar a frase, mas não tô lembrando também. Mas você coloca ele no seu objetivo, é aí que você enriquece, em alguma coisa nesse sentido. Eu vou pesquisar melhor essa frase para passar para vocês. Mas o que que aconteceu? Nesse processo, gente, nesse processo, eu entendi. Eu estava desesperado por dinheiro, eu estava correndo atrás do dinheiro. E quando você faz isso, você já teve aquela coisa de uma pessoa gosta muito de você e ela fica desesperada por você e tudo mais. Você fica assim, tipo, tá, ok, e aí? Não é a mesma coisa, né? Não, ou vice-versa, né? Você corre muito atrás de uma pessoa, a pessoa só rejeita, porque é natural, a escassez é natural do ser humano, né? E com dinheiro não é diferente. Com dinheiro não é diferente. Se você tá ali, ó, secando dinheiro, desejando muito, correndo muito atrás, só com o olho naquilo, ele vai fugindo, ele não quer saber de você. Você tem que olhar para a solução de um problema. Porque o que gera o dinheiro e o que faz você atrair dinheiro é você resolver o problema de outras pessoas. E, claro, ter um objetivo definido. Tá, onde você quer chegar? Qual é o seu objetivo para 2026? Você sabe qual é? Quanto você quer ganhar por mês em 2026? Você sabe? Coloque isso no papel, cola na geladeira. Eu faço isso todo ano, desde que eu descobri isso também. E faz muita diferença. Faz muita diferença. Vê quanto você quer ganhar em 2026. Escreve no papel. Olha, eu sou feliz e grato porque eu sou feliz e grato porque em 2026 eu faço R$ 10.000 por mês, por exemplo, entendeu? Faça isso. Quando eu descobri isso, eu fiz, na época, eu falei, tá, o meu objetivo definido, Napoleão Hill fala pra gente ter um objetivo definido. O meu objetivo definido é fazer R$ 5.000 por mês. Pô, R$ 5.000 para quem tava no zero, R$ 5.000, eu tô bem, né? Tô bem, vou viver bem, vou no mercado, comprar as coisas que eu tenho vontade. Tá, meu objetivo é 5.000. Então eu vou lá, eu sou feliz e grato porque, né, a famosa lei da atração, Bob Proctor fala disso. Eu sou feliz e grato porque eu faço R$ 5.000 por mês. A hora que eu defini esse objetivo, gente, ó, foi muito rápido, muito rápido. É muito, como eu falei, é muito fácil fazer dinheiro. É a gente que dificulta as coisas, né? A gente que dificulta. Mas eu fui lá e fiz. Fechei os clientes necessários para fazer 20.000. Já estava com a carta de despejo na porta, tinha que entregar lá a kitnet. Olhei para minha namorada, né? Que na época era namorada ainda. Eu falei, vida, ó, a gente vai para esse apartamento no mês que vem. E ela assim, nossa, mas olha onde a gente tá, né? Ela tinha acabado de ir morar comigo na kitnet, meio maluca também, né?
foi namorar comigo na kitnet, ela tinha acabado de ter umas poucas semanas. Eu falei, ó, a gente vai pra esse apartamento. É um apartamento que é um sonho meu, morar há muito tempo, né? E tava muito longe. Ela falou, mas olha, a gente tá, do nada a gente vai pra um lugar desse e tal, né? Ela desacreditada. Eu falei, confia, confia. Só confia que a gente vai. Dito e feito. A gente foi visitar o apartamento, ajeitou tudo com a corretora, pá, pum, acertou tudo certinho e mudamos esse apartamento que a gente tá aqui hoje. E a gente já tá no segundo ano aqui, né? Mas foi isso, eu tava fazendo 5 mil no mês quando a gente mudou, e isso foi em questão de um mês e meio, tá, gente? Do dia que eu decidi, que eu defini o objetivo, seguindo os ensinamentos de Napoleão Hill, daquele dia que eu decidi, ó, eu quero fazer 5 mil reais por mês, o objetivo era claro. Eu só preciso fechar mais tantos contratos para fazer 5 mil. Então, eu vou fechar tantos contratos. Já era, tenho 5 mil. Fui e fiz. Fechei os contratos, fiz 5 mil. Legal. Foi um mês e meio, sim. Não chegou a dar 2 meses inteiros. E aí eu passei de alguém que estava no zero para alguém que estava fazendo 5 mil por mês. Muito rápido. Muito rápido. Então, tranquilo. E a gente mudou para um apartamento confortável. Não era mais aquela kitnet toda zoada, mofada e tudo mais, não. Agora era um apartamento de verdade, bonito e tudo mais. Tá, qual o próximo passo? Fazer 10 mil. Fui lá e fiz 10 mil. Qual o próximo passo? Fazer 15 mil. Tá, calma aí. Tá, só que se eu fizer 15 mil entregando esse serviço, eu vou me sobrecarregar, não vou ter tempo para minha esposa, né? Que a gente já veio morando juntos, já fez tudo certinho, né? E ela engravidou também. Aí já ia nascer meu filho, aí eu falei, pô, mas eu não vou ter tempo para viver, né? Eu preciso reestruturar as coisas agora. Então eu tenho que aprender, tá? O que me trouxe até os 10 mil por mês, né? Me trouxe esse conforto, agora a gente vai no mercado, compro tudo que tem, compro salaminho, eu gosto muito de salame, né? Compro, e aquele salame é caro, que eu gosto, né? Então, ele é caro, então pouquíssimas vezes a gente tinha conseguido comprar isso antes, agora comprava com frequência. Eu falei, nossa, perfeito, mas eu tenho que crescer mais, né? Muito mais. Eu tenho que ser um empresário bem-sucedido, rico, que eu falei na infância que seria. E eu preciso reestruturar a empresa. Então eu trouxe uma pessoa para trabalhar comigo, as pessoas que agora é meu sócio, né? O Felipe virou meu sócio agora, mas ele veio trabalhar comigo. A gente reestruturou toda a empresa, reestruturei tudo. Aí, né, 8 meses para um ano depois ele virou meu sócio, que foi agora no começo desse ano. Ele virou meu sócio e a gente reestruturou tudo, contratou mais pessoas, abriu uma agência de fato, né? E aí a gente levou as coisas para 15 mil e seguimos passando, né? E aí é esse ponto que eu falo para vocês, o objetivo definido. O objetivo definido. Você tem que saber o que você quer. E depois você aprender a fazer aquilo que você quer. E quando você aprende, vai desenvolvendo as habilidades. E outro detalhe, gente, não pode ter medo, tá? O medo ele te paralisa. E aí estraga tudo. Não pode ter medo de forma alguma. Vai e faça. Ah, Léo, mas eu não sei como fazer, por onde começar. Faça. Mas como eu começo? Não importa, faça, faz de qualquer jeito, comece de qualquer jeito. Você vai aprender no meio do caminho. Eu comecei, eu não sabia o que era venda, não sabia nada. Fui lá, ofereci, aí no caminho eu fui desenvolvendo a habilidade de venda na prática, no dia a dia, fazendo. Ah, e agora eu cresci a empresa, 10 mil. Como que eu vou crescer mais? Contratar gente? Não interessa. Eu aprendi ali na marra, fazendo, né? Fui atrás de contador depois para ajeitar todas as coisas da parte financeira e tudo mais, mas fui aprendendo na prática, gente. A gente não sabe fazer isso, a gente fica estudando, a gente perde muito tempo. A gente estuda e aplica ao mesmo tempo, para não perder tempo. É estudar e aplicar e ir fazendo, tá? E aí agora a gente já tem uma condição financeira melhor, graças a Deus, já está planejando mudar aqui. E já abri minha loja também, né? Tem isso também. Agora, com mais dinheiro para investir,
a gente consegue investir em outros negócios também, para acelerar o crescimento, para ir de 20 mil por mês para 100 mil, depois 1 milhão, quem sabe? Mas tem a meta, entendeu? Porque a próxima meta minha agora é os 100 mil no mês. Essa é a minha próxima meta, já tenho o objetivo definido. Depois vai ser a próxima meta que eu vou definir. Mas já tem, cara. Legal, a agência está crescendo, agora a gente ganha bastante indicação, a gente tem dinheiro para investir em tráfego pago para a gente, então tá vindo tráfego pago. Eu tenho um processo de vendas bem definido que eu aprendi a montar também nesse meio do caminho, nos últimos anos. Eu fui aprendendo e agora eu posso investir em outra empresa. E a gente investiu, tem 1 mês agora que a gente abriu nossa loja, né? Uma loja de cosméticos e tudo mais, que são coisas que vão contribuir para a gente crescer. Mas você entende que foi um processo para chegar até aqui? E foi um processo que não demorou. E foi um processo que não demorou. Foi um processo de meses e que dá para você aplicar agora. A partir de amanhã você aplicar para em janeiro, no máximo fevereiro de 2026, você já ter tido sua vida transformada. Então, como eu falei, a história é uma lição, gente. A história é uma lição. Assista essa live de novo. Eu vou deixar a gravação aí. Assista de novo, e de novo, e de novo. Quantas vezes for necessário. E anote os detalhes dessa história para você ver que tem muito ensinamento nessa história que eu compartilhei aqui com vocês hoje, tá? Porque o que você pode fazer? Você pode pegar um único serviço que você sabe fazer e sair vendendo de boca em boca. E se você está fazendo aí menos de R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 0 ou 1.500, R$ 2.000 por mês e quer aumentar essa renda, é só pegar alguma coisa que você sabe fazer, um serviço, se tiver um produto que você consiga vender melhor também, né? Mas se não, um serviço que você saiba fazer e sai oferecendo de porta em porta. Ofereça aí de porta em porta. E aí faz os cálculos. Ah, sei lá, eu sei cortar grama. Ah, eu corto a grama da pessoa por R$ 50 ali. Eu venho a cada 15 dias aparar sua grama. O que você acha? Aí você me paga R$ 300 por uma casa mais simples. Vai em casa de condomínio ali, principalmente, né? Deixa um cartãozinho. Tem serviço para tudo, faxina. Nossa, eu cobro R$ 200 por mês para fazer a faxina na sua casa aí. O que você acha? Vamos fazer um contratinho aí de 6 meses? A gente faz R$ 200 por mês. Eu quero fazer R$ 10.000 por mês. Quantas casas você precisa faxinar no mês para fazer 10 mil? Faz os cálculos, coloca um objetivo definido no papel e vê o que você precisa fazer para alcançar aquele objetivo. Simples. É muito fácil fazer dinheiro, gente. E aí, para isso, você precisa desenvolver a habilidade de venda também, né? E vender. Vender requer algumas técnicas mais específicas, algumas estratégias mais específicas. E por isso agora também eu estou lançando o meu treinamento em vendas. Eu estou dando um treinamento de vendas para lojistas, né? Já que eu tenho muita cliente que é loja de roupa no tráfego pago. E como eu aprendi muito sobre vendas nesses últimos anos, eu ensino essas minhas clientes um processo de vendas e elas têm tido um resultado absurdo. Elas têm tido um resultado absurdo com os ensinamentos que eu tenho passado para elas. Eu acho incrível isso, é maravilhoso. E por conta disso, eu tô gravando, né? Terminei agora de gravar o meu treinamento de vendas também. E eu quero que pessoas que estejam realmente no zero, começando ali, tenham acesso a esse treinamento e que mudem de vida. Eu quero que você mude a sua vida de fato também, tá? E aí, por conta disso, eu sei que as pessoas não têm condição de ficar pagando, que tá começando, que nem eu quando estava começando lá atrás, né, com carta de despejo na porta, né? Não tem condição de investir em um curso, cara. E aí eu deixo claro aqui para você. É um curso bem completo. São módulos, 5 módulos com aulas gravadas, sem exercícios, desafios, material em PDF para você, grupo de WhatsApp para você tirar dúvida. É um grupo muito completo mesmo, muito completo. E você pode ver na descrição dos outros vídeos aqui do canal. Vai lá e clique, você vai ver que o curso ele custa R$ 597, tá? Mas para você que está vendo essa live aqui hoje, mesmo que seja gravação, eu vou deixar um link especial aqui que vai ser uma oferta de Natal.
tá? Esse link que está aqui nessa live de oferta de Natal, você consegue adquirir esse mesmo treinamento, é o mesmo, mas é um link especial. Você consegue adquirir por apenas R$19,90. É isso, menos de um lanche. Você compra esse treinamento. É um treinamento de quase R$600 que você consegue comprar por R$19. Então não perde tempo, gente, porque é uma oferta de Natal que eu estou trazendo para vocês. Clica no link que eu deixei aqui, mesmo que você esteja vendo a gravação, clica nesse link especial e se inscreva no treinamento Vendedor Sem Limites, tá bom? Porque vai valer muito a pena, vai te agregar muito conhecimento, tem muito conteúdo de valor mesmo para você aprender a vender de fato e sair amanhã mesmo, no máximo depois de amanhã, sair aí oferecendo seu serviço, seu produto e mudando a sua vida no máximo até fevereiro. Em fevereiro de 2026, você tem que estar claro que você não vai fazer menos do que R$5.000. Você vai definir isso para sua vida. Em fevereiro de 2026, eu já vou estar fazendo pelo menos R$5.000 por mês. E até o meio do ano você vai estar fazendo pelo menos R$15.000. Tá? Você pode ter certeza disso. Então, é isso, gente. Esse é o conhecimento que eu queria passar para vocês. É um aprendizado que eu tive aí, né, nos últimos anos. Uma coisa que me tirou do zero, do negativo, né, e me levou a faturar R$15.000. E eu compartilhei com vocês para vocês verem que realmente é possível e que você também pode sair do zero e faturar R$15.000 por mês, tá? E para acelerar esse processo, garanta sua vaga aí no treinamento Vendedor Sem Limites enquanto ainda dá tempo, tá bom? Apenas R$19,90. Espero que vocês tenham gostado dessa live, que ela tenha agregado valor para vocês, né? Que ela transforme a vida de vocês também. Deixa seu comentário aqui, que faz muito sentido para mim, o que você achou, o que você gostou, o que não gostou também, para nas próximas lives a gente ir melhorando cada vez mais. O objetivo aqui é realmente ajudar vocês a mudar de vida e melhorar cada vez mais aqui o conteúdo que eu estou produzindo. Compartilhe essa live para outras pessoas que também querem mudar de vida. E, claro, né, curta ou descurta se você não curtiu, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada, porque todos os dias eu estou postando vídeos aqui para vocês, tá bom? Desejo uma ótima noite aí para vocês. Corre lá e garanta sua vaga no treinamento Vendedor Sem Limites, que está apenas R$19,90, de 597 por R$19,90. O link está aqui na descrição. Corre lá e já garanta sua vaga. E qualquer coisa, eu fico à disposição de vocês aí. Desejo um excelente 2026. Eu tenho certeza que se você aplicar o que você aprendeu aqui hoje, até em fevereiro, sua vida financeira vai ter transformado totalmente, ok? Se inscreva no canal e vejo vocês no próximo vídeo.